Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Urubu Rio Rio. E hoje vamos falar, gente, de um assunto muito importante sobre De La Cruz. Vamos falar também sobre Flamengo contratando o primeiro jogador da janela de transferências e tem também eleições no Clube de Regatas do Flamengo. Só que primeiro, antes de tudo, eu peço para todos vocês que não é inscrito no canal, se inscreva-se, compartilhe os vídeos, acione o sininho das notificações e vamos de notícias, porque eu vou trazer notícias para vocês aqui primeiro no canal, não relacionadas ao Flamengo, e sim a um amigo palmeirense, que eu sou inscrito no canal dele. Principalmente eu recomendo vocês que veem conteúdos do Flamengo, do Palmeiras, esses times de mais expressões. O Tadeu do canal Deixa o Palmeirense Falar. Peço para todos vocês, flamenguistas, se inscreve no canal dele. Ele dá muita moral para o Flamengo, ele sempre traz conteúdos muito bons para o Flamengo. E é triste, né, gente? Porque um palmeirense, hoje eu estou aqui, ao invés de estar comemorando e rindo da cara dos palmeirenses, não. Eu estou hoje aqui abrindo o coração e falando sinceramente, porque o cara foi simplesmente ameaçado por torcedores do próprio Palmeiras, gente. Não foi por torcedores de Corinthians, Santos, São Paulo, não. Foi pela própria torcida do Palmeiras. E é difícil, né? Porque o cara, ele fala que é da Mancha Verde, mas eu acredito que o presidente da Mancha Verde não vai deixar esse tipo de gente na sua torcida organizada ameaçar um próprio companheiro, né? O cara foi ameaçado de não ir ao Allianz Parque mais, então deu muita força e Deus está vendo todo o seu trabalho, tudo que você está fazendo com muita humildade e respeitando sempre, trazendo conteúdos bons do Flamengo. Principalmente eu assisto muito seus vídeos, torço sempre por você, seja feliz, você e sua família, e não deixe de torcer pelo time do seu coração por causa de um ou outro torcedor que, às vezes, esse cara começou a torcer agora pelo Palmeiras, às vezes nem palmeirense não era. Então você que falou desde criança palmeirense, muita força e Deus abençoe você e sua família. E vai sim ao estádio, mas se continuar as ameaças, não é melhor você ir. Por quê? Porque você está sendo ameaçado, se for pela própria torcida do Palmeiras, né? Infelizmente, acredito que não é palmeirense, mas é difícil, né, gente? E eu fico até sem palavras para comentar essa situação, porque eu sou flamenguista. Se um flamenguista chegasse para mim e ameaçasse eu e minha família, particularmente, eu não deixava de seguir o Flamengo, mas eu iria com medo. Mas no caso do Tadeu, eu aconselho você o que o seu coração sente. Se você é palmeirense de verdade, eu acredito que você não vai deixar de ir no Allianz Parque, né? E o presidente da Mancha Verde, claro, ele não vai ter esse membro na sua torcida, eu acredito isso. Esse cara deve ser um perfil falso que entrou no canal do Tadeu, mas a gente tem que ficar de olho aberto, né, gente? Porque isso acontece com ele, acontece comigo, com qualquer um de nós que somos seres humanos, né? Agora vamos mudar o assunto aqui, vamos falar sobre Flamengo e Palmeiras domingo no Campeonato Brasileiro. Isso porque o Flamengo tem uma das melhores notícias. Trata-se do meio-campista / volante Nicolas De La Cruz, nossa melhor contratação, junto com Arrascaeta e Bruno Henrique e Gabigol, as melhores contratações do Flamengo até hoje, na minha opinião. O De La Cruz não jogou contra o Palmeiras, por quê? Porque no jogo contra o Palmeiras de ida da Copa do Brasil, ele sofreu uma pancada no joelho, ele sofreu um trauma no joelho, e o Flamengo
quis ali segurar o jogador. Ele podia ter jogado contra o Palmeiras sim, mas no sacrifício. Porém, o departamento médico do Flamengo não quis deixar o jogador ir no sacrifício. Então o jogador passou por um tratamento e domingo está à disposição do técnico Tite, caso o Tite queira que ele jogue contra o Palmeiras. Lembrando que a partida é no Maracanã, às 4 horas, e o Flamengo luta pela briga pela liderança, né, gente? O Flamengo, se ganhar e o Botafogo perder, vai aos mesmos 43 pontos, mas o Flamengo vai deixar um concorrente, que é o Palmeiras, para trás e vai assumir a liderança na frente do Botafogo. Por quê? Porque o Flamengo tem um jogo a menos, então por jogos perdidos, por pontos perdidos, o Flamengo vai ser o primeiro colocado. Claro que vai ficar na segunda posição, né? Mas o Flamengo tem um jogo a menos ainda do primeiro turno, então isso significa que o Flamengo pode estar ali sendo líder de novo. Agora vamos falar do goleiro Agustin Rossi. Isso porque o Agustin Rossi vai estar de volta no jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Rossi que deu uma baita moral para o Matheus Cunha, para todos que pensaram, o Rossi vai ficar com um carão desse tamanho assim, porque o Matheus Cunha vai ser titular, o Rossi vai ser reserva. Não. O Rossi foi lá, deu todo o apoio para o garoto Matheus Cunha, que na minha opinião só falhou no primeiro gol, porque ele não podia rebater aquela bola por meio. A bola foi por meio para fora da área, mas o cara acertou o cruzamento. Então, ele podia ter socado para o lado, ou então ter segurado a bola era dele. Infelizmente, o Matheus Cunha falhou nesse gol, na minha opinião. Não sei na opinião de vocês. Comente aí embaixo se o Matheus Cunha falhou no gol do Palmeiras. Então, o Rossi está de volta, está à disposição e vai jogar contra o Palmeiras. E lembrando que o Flamengo vai com força máxima. O técnico Tite já esclareceu tudo. O Flamengo poupou contra o São Paulo porque a prioridade é os 2 jogos contra o Palmeiras. Então, tá aí respondido porque o Tite poupou. A volta do De La Cruz e a volta do goleiro Rossi. Então, eu acredito que o Flamengo vai com muita moral para cima do Palmeiras, apesar da derrota lá, mas a classificação levantou o astral, né? E fora isso, o Flamengo vai ter um desfalque importante também, que eu acho, na minha opinião, que é o lateral direito Guilherme Varela, uruguaio, que saiu com dores contra o Palmeiras e está fora da lista de relacionados. Então o Wesley vai para o jogo, né? Bem, pessoal, vamos falar, mudando de assunto aqui, vamos falar sobre Hugo Souza, porque caso o Flamengo pegue aí num eventual sorteio que vai acontecer das quartas de final da Copa do Brasil, Hugo Souza, ele pode render milhões nos cofres do Flamengo. Isso porque o jogador pode render 2 milhões de reais ao Flamengo caso o Flamengo pegue o Corinthians no sorteio da Copa do Brasil. Isso porque o jogador está emprestado ao Corinthians e nessa cláusula tem ali na cláusula de contrato de empréstimo que se o Flamengo e o Corinthians se enfrentem, caso pode ser no Brasileirão ou Copa do Brasil, o Corinthians, se quiser ter o jogador contra o Flamengo, tem que pagar 2 milhões de reais. Então o Hugo Souza pode render aos cofres do Flamengo 2 milhões de reais. Agora vamos falar sobre eleições no Flamengo, isso porque esse ano é ano de eleições, né, no Flamengo. Então, as datas já estão definidas. A eleição no Flamengo vai ser numa segunda-feira, 9 de dezembro, após a última rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ser no domingo. Então, todos aí já podem, principalmente torcida, sócios torcedores, esses que estão mais por dentro aí do Flamengo. Eu, principalmente, eu não sou sócio torcedor ainda, mas ainda vou ser. Eu vou colaborar para o Flamengo. Por enquanto não sou sócio torcedor, mas eu vou ser sim daqui a uns dias. Então, dia 9 de dezembro, às
A hora não foi marcada ainda, mas de 9 de dezembro, após a última rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ser no domingo, dia 8, a eleição vai ser na segunda, dia 9. E essa eleição, gente, não é a primeira vez que acontece no dia seguinte à última rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que em 2009, quando o Flamengo foi campeão, foi no domingo, na segunda-feira teve a eleição. Então, esse ano se repete tudo de novo. Agora vou passar para vocês, vou passar para vocês agora os dois próximos jogos do Flamengo, que vai ser domingo contra o Palmeiras e depois na quarta-feira contra o Bolívar no Maracanã. Esses jogos é importante ressaltar que o Flamengo tem que jogar com força máxima. Isso por quê? Porque é um jogo contra um concorrente direto no Campeonato Brasileiro e o outro na Copa Libertadores, que o Flamengo não pode vacilar de jeito nenhum, porque se o Flamengo, sinceramente, na minha opinião, se o Flamengo não ganhar do Bolívar aqui no Maracanã por menos de 3 gols, lá o Flamengo vai levar no mínimo 2 gols. E eu vou falar para vocês, caso eu esteja errado, Deus ajude que eu esteja bastante errado, mas lá na altitude, até hoje, eu não vi um time brasileiro ser superior ao time da casa. Então, por isso que eu falo para vocês, o Flamengo tem que fazer dever de casa, para depois lá fora ir tranquilo. E mudando de assunto também, falando sobre jogo do Palmeiras, sobre com o Campeonato Brasileiro, arbitragem definida e uma polêmica. A arbitragem para o jogo vai ser o Wilson Pereira Sampaio e o Wilton Pereira Sampaio, perdão. E o auxiliar do Abel Ferreira, o João Martins, já colocou uma polêmica no meio ali. Isso porque o João Martins afirmou que o Wilton Pereira Sampaio já prejudicou o Palmeiras em alguns jogos. Bem, seu João Martins, sinceramente, eu não vejo o Palmeiras sendo prejudicado por nenhuma arbitragem, na minha opinião. Eu vejo comentários que todos falam que o Flamengo e o Corinthians são os mais ajudados pelos juízes aqui no Brasil, mas o que acontece? Na minha opinião, o Palmeiras é o mais beneficiado. Isso porque naquele campeonato do ano passado e o de 2022, perdão, 2021 foi o Atlético que ganhou, né? Só ressaltando, em 2022 o Palmeiras teve muitos pênaltis ali, muitos pênaltis que foram bem duvidosos. E o Palmeiras bastante ajudado contra o Flamengo também, porque o Flamengo podia ter ganhado o jogo 2-1 do Palmeiras, 2 pênaltis não marcados, né? Inclusive, palmeirenses reclamam que o gol do Palmeiras foi mal anulado, né? Mas os pênaltis ninguém fala. Então, se o João Martins está falando, é porque deve ter alguma razão, né? Vamos esperar, né, João Martins? Vamos ver o que vai acontecer domingo. E aí nós vai ver quem é quem no duelo Flamengo e Palmeiras, né? E agora vamos falar sobre o reforço no Flamengo, que eu falei para vocês. Trata-se do jogador Jorge Mora, do Sol de América. O jogador tem 18 anos, que assinará por 5 anos. O jogador vai começar na base do Flamengo, mas com claro, aqueles olhares para rapidamente subir para o profissional. O jogador é meio campista, é um volante /meia, e só lembrando que o Flamengo disputou o jogador com Fortaleza e ganhou aí a concorrência. Lembrando que o Flamengo também está no mercado, gente, está atrás do, segundo informações que apareceram aí nos bastidores, é que o Flamengo está pensando em contratar o atacante Gonzalo Plata, jogador da seleção equatoriana que disputou a última Copa do Mundo. O jogador, inclusive, foi titular dos 3 jogos da seleção do Equador.
Então vamos esperar o desfecho. O Flamengo já contratou o primeiro jogador da janela, porque o jogador vem para supor no começo, lembrando o sub-20. Mas caso a avaliação do jogador seja boa, ele vai rapidamente subir para o profissional. Então, com essas notícias eu trago para você, que eu trouxe para vocês agora, eu vou encerrando o vídeo de hoje. Só que eu peço primeiramente para você que não é inscrito no canal, se inscreva, porque a maioria que acessa meu canal não é inscrito, então eu peço humildemente, se inscreva, acione o sininho das notificações, compartilhe os vídeos e deixe o like, valeu? Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.